esse estudo. Isso aí. E nosso estudo hoje, né, serão 3 capítulos, né, do Mecanismo da Mediunidade. É um livro muito difícil, é um dos mais difíceis da série de André Luiz, né? Acho que é ele, Evolução em Dois Mundos. Então, nós vamos tentar, né, fala assim, fazer uma síntese desses 3 capítulos, que tem uma densidade muito grande de informações. Eu vou tentar, na verdade, eu vou suprimir algumas descrições que ele faz dos motores, daquela coisa técnica, para a gente se fechar mais nas questões que são mais afeitas à questão da espiritualidade, da influência dos espíritos, para ficar mais fácil o nosso entendimento, né? Porque senão vai ficar muito complicado. Então, eu queria chamar a atenção nesse primeiro slide, né? Que, conforme eu falei, a questão das descrições técnicas e físicas que o livro faz, nós precisamos lembrar que esse livro foi publicado, né, em 1960. Então, muitas descrições do que tem ali, em relação à parte física, né, de motores e tudo mais, hoje em dia já está meio ultrapassado, né, ou seja, já evoluiu, então a física, a eletrônica está bem diferente, mas a gente vai guardar as informações que ele traz da parte espiritual, que essas, com certeza, não estão vencidas, e por isso que eu tirei esse primeiro trecho do início do livro, que ele fala, não chega a ser um capítulo, né? É mais aí um prefácio, ante a mediunidade, em que ele diz que, né, as notas dessa natureza, do volume, elas são tomadas ao acervo de informações e deduções dos estudiosos da atualidade terrestre. Ou seja, a atualidade que, na época, né, 1960, era o que a gente tinha de informação, e que ele diz que vale por vestimenta necessária, e aí ele coloca aí, né, entre vírgulas, mais transitória, e a gente está observando isso, né? Ou seja, a gente está lendo isso aqui mais de 50 anos depois, então realmente tem muita novidade em relação aos conhecimentos, mas que é necessário que a gente entenda, porque a minha percepção desse livro é que ele dá uma explicação técnica, uma explicação física, olhando as questões materiais, para explicar aquilo que a sintonia e a moralidade do médium vai necessitar, ok? Então, é como se a gente explicasse a parte mecânica do negócio, para depois deduzir o porquê que, quando a gente fala de sintonia, de estudo, de elevação de pensamento, a gente consiga entender o que a gente está falando, porque isso está comprovado através de comparações do conhecimento científico que nós tínhamos naquela época e continuando tendo agora. O que a gente sabe agora só fortaleceu as informações que eles trouxeram para a gente, ok? Então, vamos começar. Então, como eu havia dito, são 3 capítulos, né? O primeiro é Cérebro e Energia. Então, vamos tentar entender que nós vamos falar do cérebro e das energias que envolvem a estrutura do órgão cerebral, né? E aí a gente começa pegando esse item, gerador do cérebro. No capítulo, ele já até falou, né, comparou com a máquina, com geradores, com motores e tudo mais. E acredito que esses especialistas, né, quem entende bem de física, quem entende bem dessa parte de eletrônica, vai tirar muito mais conceitos do que a gente, que não somos assim tão afeitos a essa parte, mas que, como eu falei, os estudos, os ensinamentos que dizem parte da mediunidade, esses são importantes para a gente, né?
Então, a primeira coisa que ele fala é que o nosso cérebro ele é um gerador autoexcitado, que ele significa que um gerador é quem produz energia, né? E o nosso cérebro produz energia e não precisa de estar conectado a nenhuma outra fonte de energia, porque ele se mantém. Só que ele tem a mais, né, o que ele fala aí de avançados implementos para geração, excitação, transformação, indução, condução, exteriorização, captação, assimilação e desassimilação da energia mental. Ou seja, o cérebro, como estrutura, ele pode fazer todos esses fenômenos aí com a energia mental, a energia da mente. Assim, né, como se fosse um gerador, né, que ele não só cria força, né, mas também direciona e faz outras atividades, e com todos esses recursos que a gente tem, e ele fala aí, né, dos recursos dos modernos emissores, receptores de rádio, telefonia e televisão. Então, ou seja, além de sermos uma máquina geradora, produtora de energia, a gente também pode irradiar isso, assim como aquela época eles estavam conhecendo a telefonia e a televisão, o nosso cérebro também faz isso, ok? Então, isso é uma informação que ele nos apresenta. E ele continua nesse mesmo item, né? Erguendo-se sobre os vários departamentos do corpo, a funcionarem por motores de sustentação, o cérebro, com as células especiais que lhe são próprias, detém verdadeiras usinas microscópicas, né? Aí ele faz uma comparação com essas partículas de germânio na construção de transistor, para servir para conjuntos radiofônicos miniaturizados, que a gente hoje tem isso de forma muito mais moderna, né? A gente mostra aí até uma foto de um transistor com germânio. E o que ele está falando aqui? O que são células especiais que eles são próprias? Ele está falando dos neurônios, né? Está falando dos neurônios e também da micróglia, né? Que seriam as outras células que tem no cérebro que servem para manter o metabolismo das células que funcionam com transmissão de informação dentro do cérebro. Então, nós temos isso, esse nosso motor cérebro também tem algumas especializações, uma delas são essas células que são os neurônios que a gente conhece hoje, né? Além de outras que a gente falou, que servem de nutrição, também ajudando ao metabolismo para que o cérebro continue funcionando. E aí ele traz um conceito nesse microcosmo prodigioso, que é o cérebro, o nosso assunto, que a matéria mental, ao impulso do espírito, né? Ela é manipulada e expressa em movimento constante, produzindo correntes que se exteriorizam no espaço e no tempo, conservando mais amplo poder na aura da personalidade, que se exprime aí por meio de ação e reação permanentes, como acontece no gerador comum. Então, o que ele está querendo dizer? É uma informação importante. Quem é que gera toda a atividade, né, dentro desse nosso motor, nessa máquina que é o cérebro? É o nosso espírito. Ele vai falar ao longo dos capítulos, umas 2 vezes, pelo menos, ele vai dizer que é uma informação que a gente ainda não dispõe, né? Porque ele está falando do espírito e a gente sabe que a gente não tem essa informação. Vide aquela citação lá no livro dos médiuns, né? Quando o espírito de Lemaitre fala a Kardec que eles, espíritos, por sua vez, estão estudando o que é o espírito e que a gente se contentasse em saber o que é perispírito, tentando entender o que é isso. E outra coisa importante que a gente precisa chamar a atenção, que é a matéria mental, né? Há uma certa dificuldade da gente definir o que é mental ou o que é mente, né? Então,
como é que fala assim, já contextualização, aceitação, a mente, quando a gente fala mente, é a soma de todos os processos, né? Intelectivos, cognitivos, sensoriais que o nosso cérebro realiza, né? Então, a mente está num contexto maior. Nós vamos desmembrar alguns outros conceitos diferentes aqui para frente. Então, na verdade, toda a minha manifestação psíquica é a minha matéria mental. Quem é que impulsiona isso? O meu espírito. E isso tem um grande poder, né, na minha personalidade. Essa conceituação de aura que ele fala, né, é o quanto que a minha personalidade exterioriza. E só lembrar, né, que a personalidade é como nós nos apresentamos na vida, na sociedade, na relação com as pessoas, né? Então, eu vou me apresentar, me exteriorizar, ou cada pessoa estranha me reconhece através dessa exteriorização que é produto da minha matéria, mas que quem impulsiona isso é o meu espírito, ok? Que esse fluxo, né, atinge valor máximo segundo a resistência integral do campo. Nós vamos falar isso de novo, mas vamos lembrar porque ele definiu resistência. O que é resistência? Quando você tem um sistema elétrico, para a corrente elétrica passar, ela é limitada pela qualidade do seu fio, pela presença de condutores, resistências, acumuladores. É como se isso gerasse uma dificuldade para passar. Então, claro que a resistência do meu cérebro físico, meu campo, pode gerar alguma dificuldade nesse impulso, ok? Então, vai diminuindo com a curva de saturação. Chegou num ponto limite, que a gente entende que é o nosso progresso espiritual, é o quanto que eu já evoluí, aonde eu estou, daqui para frente eu não consigo. Então, aqui é que para o impulso dessa matéria mental que eu tenho. Ainda falando do cérebro, né, ele vai dizendo aí, as reentrâncias dessa cabine, a criatura expede as ordens e decisões com que traça o próprio destino. Temos no córtex o centro da visão, da audição, do tato, do olfato, do gosto, palavra falada, escrita, memória e de múltiplos automatismos em conexão com os mecanismos da mente, que vai configurar esses poderes de memória, discernimento, análise da reflexão, do entendimento e dos multiformes valores morais de que o ser se enriquece no trabalho de sua própria sublimação. O que tem nessa passagem grande, esse parágrafo grande? Temos, né, no córtex, o córtex é a casca, seria a parte mais exterior do cérebro. Quem já viu aí esses desenhozinhos, é aquela parte cinza, né, que aparece, onde estão todos esses centros aí, visão, audição, tato. A gente costuma dizer, né, que quem ouve não é o cérebro, quem vê, desculpa, quem ouve não é o ouvido, quem vê não é o olho, eles são simplesmente transmissores. Quem enxerga e quem ouve é o cérebro, né, nessa parte aí. E ele fala, né, inclusive, de múltiplos automatismos em conexão com mecanismos da mente. Ou seja, como é que faz isso? Existem outras áreas no cérebro, que não o córtex, que também guardam essa questão de memorizar, né, de fazer análise, de reflexão. A gente fala muito disso, das questões emotivas. Hoje os estudos falam muito mais do sistema límbico, né, a área que nos alerta de emoções, de perigo, que ajuda a gente a sensibilizar, assim, que decisão que eu vou tomar para lá, se eu vou tomar para cá, é uma atitude de defesa aguda, vai ativar a minha amígdala, que é uma região do cérebro, ou vai ativar outras conexões que eu vou raciocinar melhor, né, que vão estar relacionadas a isso. E ele fala que eu vou ter o entendimento dos multiformes valores morais, né, que é justamente essa área do cérebro
aonde o homem consegue fazer a ponderação em relação às questões de perigo, ameaça que ele tem, podendo ter reações mais pensadas, mais calmas, enfim, que ele vai trabalhando, que ele gera aprendizado para ele ultrapassar isso. O que ele fala, ele é atrás dos múltiplos automatismos, que é uma outra área do cérebro mais relacionada. Quem lembra do livro Cérebro Triuno, né? Aquela discussão também do Calderaro no mundo maior, dos andares do cérebro, né? A questão dos automatismos, que são repetidos sem raciocínio, estariam presentes em áreas do cérebro mais primitivas, né? Que, vamos dizer assim, todos os animais têm, né? Só que o homem ultrapassa essas áreas. Continuando ainda, né, ele chama a atenção que esse cérebro, que é o que a gente está falando, né, circulam correntes mentais constituídas à base dos átomos de matéria da mesma grandeza qual ocorre na matéria física. Então, ou seja, né, aquela informação lá atrás, que tudo isso ocorre com o impulso do espírito, ela é importante porque nós já temos um conceito de que o nosso corpo espiritual, perispírito, ele não é algo imaginário, né? Ele não é algo irreal, ele é algo material, ele tem constituição, certo? Ele tem limites, ele tem peso, e quando relacionado com o corpo físico, ele vai ter as suas correspondências, ok? Então, uma vez que o cérebro perispiritual está íntegro, o físico também está íntegro, e o inverso também é verdadeiro. Então, se ele tem átomos de matéria, né, ele tem elétron, próton, nêutron, tem núcleo, tem eletrosfera, tem aquele negócio todo que a gente já aprendeu, né, já ouviu falar de alguma maneira. Então, dentro do cérebro funcionam correntes elétricas, certo? E, uma vez que tem elétron, cria campo magnético, certo? E aí ele fala, existência do eletromagnetismo nos sistemas interatômicos da matéria física, como naqueles em que se evidencia a matéria mental. Então, ele já está dando uma dica para a gente, porque lá na frente, no livro, vão começar a aparecer alguns capítulos que vão usar esses conceitos. O que significa isso? O meu pensamento ele tem uma carga magnética, certo? E, dependendo, nós vamos falar mais para frente, do que eu penso, eu posso, né, ter uma quantidade maior de magnetismo, uma quantidade menor, uma qualidade. Eu não sei se todo mundo leu e vai lembrar dessas definições, né? O magnetismo ele é uma alterações do fluido cósmico, o magnetismo. E a eletricidade é outra, certo? Por quê? Por exemplo, nós temos fontes primárias de magnetismo, que são as rochas, né, magnetitas, que elas por si só já são magnéticas, ou seja, elas são igual um ímã. Afastou, repele, aproxima, atrai ferro e outras coisas. E nós também temos a questão da eletricidade, por exemplo, descargas de raios, né, de chuva, de nuvem, essas coisas todas. Só que quando você consegue gerar eletricidade, a eletricidade em movimento, ela gera um campo magnético. Ou seja, o que é eletricidade? Eletricidade são elétrons e outras cargas em movimento. Se eu tenho elétrons no meu cérebro e na minha matéria mental, eu crio um campo magnético. O que vai ser importante? Quando nós falarmos de sintonia com o seu mentor espiritual, captar pensamento, a gente sabe que pelo fenômeno mediúnico, os espíritos, amigos, mentores, eles podem irradiar o pensamento só por irradiação magnética. Eles estarão mandando algo magnético que a gente vai reconhecer
como se mandasse um sinal de Bluetooth e o seu celular tocasse música. É dessa maneira que a gente acontece. Ele coloca um outro item agora, corrente do pensamento. Então, estamos falando do cérebro como máquina, como se fosse gerador, e dentro dele corre uma corrente. Só que essa aqui que a gente vai falar agora é a do pensamento. Ela é sutil, né? Que nunca acaba, que é do espírito, e ela está ali viva, porque o espírito está sempre vivo, e ele tem capacidade de autoexcitação. O que ele já está querendo dizer? O meu pensamento pode manter um campo magnético, e ele tem autoplasticização, inimagináveis. Ele tem uma capacidade plástica. Por que a gente usa a palavra plástica? Porque plástico pode imitar qualquer forma. Tudo a gente faz de plástico, certo? Então, eu posso criar formas, eu tenho capacidade de plasticização, né? A gente hoje em dia já tem essas teorias de neurônios em espelho, de regeneração, né? De crescimento. Hoje já se tem mais informação acerca disso, e você vê que isso já consta do livro de 1960. E aí ele faz uma comparação, né? Como ele fez no início do capítulo, ele falou do gerador Shunt. Gerador Shunt é um gerador que não se usa mais, que praticamente não existe, mas ele quer chamar a atenção de que é uma máquina que gera energia. E ela pode estar conectada, ligada ou desligada. Então, ele pode mandar energia ou só manter a energia dentro dela. Então, ele faz essa comparação. Se a sua mente está desatenta, ela não cria corrente, ela não faz isso andar, né? Ou seja, fica parado. Mas, por outro lado, se ela está concentrada, conectada, aí sim ela produz essa tal corrente magnética que é gerada pelo campo mental, todos os meus desejos, ideias, pensamentos, e que vai produzir uma corrente no campo da personalidade. Ou seja, quem sou eu? Como eu me manifesto nas relações? Como que você consegue me identificar? É como eu me porto. É a minha máscara, é a minha persona. Então, quando eu estou conectado, concentrado, a minha máquina cerebral produz isso. Se eu estiver desatento, eu não vou receber. Como eu disse, é uma explicação técnica para dizer o seguinte: se você fica ocioso e você não estuda, você não cresce, você não muda a sua forma de pensar, você não quer, como eu falo assim, entrar em sintonia com o seu mentor. Quando você está concentrado, você muda a sua forma de pensar, aprende novas coisas, o seu campo mental se expande, e aquela resistência que o teu cérebro oferece, ela já fica menos resistente, então a sua curva de saturação já aumenta um pouquinho mais, você já pode entrar em contato com outras emissões. E aí ele fala, né, quando estamos concentrados, né, eu vou atuar olha que interessante, no cosmo fisiopsicossomático, é o grande argumento que a gente tem da gênese das doenças, da gênese do desequilíbrio, o quanto que o meu pensamento influencia no meu corpo orgânico, né? Porque, ou seja, essa corrente pode afetar todas as minhas células, não só os meus neurônios, ok? Até um ponto que vai saturar, né? Se satura aonde? Se satura no limite do meu desenvolvimento espiritual. Daqui não passa, né? Você não tem essa capacidade. E ele fala, conforme a linha do desejo. O desejo é um outro atributo psíquico, está relacionado à nossa volição, o quanto que a gente quer, o quanto que a gente deseja, pensa, o quanto que eu elaboro, o quanto que eu vou e realizo aquilo que eu estou pensando, é uma capacidade. Se a gente já leu o Pensamento e Vida de Emmanuel,
já viu que o desejo, a vontade, a volição, ela está num nível hierárquico bem maior que vários outros sistemas, porque você pode ter outras coisas, mas se não existe a intenção, a volição, a vontade de realizar, você não faz nada, né? E é aí que ele fala, fechando o último item, que é a negação da corrente mental. Quando você não produz pensamentos, né, quando você não produz ideia, você não movimenta essa corrente dentro do seu cérebro, estaria relacionado a 3 coisas que ele vai dizer. A ausência de magnetismo residual. O que é isso? Isso é nos espíritos atrasados, inferiores, ou abaixo do reino hominal, né? Espíritos ainda que estão começando. Significa que eles não têm ainda um arcabouço, um substrato. Eles não têm aprendizado, eles não têm experiências. Então, não dá para você esperar dele movimento de pensamento de coisas que eles ainda não viveram, né? Não experimentaram. A segunda causa são os circuitos mentais invertidos, que isso aí é uma associação com o que ele falou dos motores, em razão de monoideísmo vicioso, né? Que pode ser agravado por influências obsessivas. Monoideísmo vicioso é aquela questão que o seu pensamento não expande, é o que a gente fala muito no estudo de depressão, de suicídio, é o estreitamento cognitivo, aquela incapacidade de abrir o pensamento, de perceber outras coisas, de você oferecer possibilidades e a pessoa ficar sempre presa naquele mesmo pensamento, seja de culpa, de vingança, de remorso e tudo mais. E a última questão, né, que também dificultaria o processo de circulação da energia mental, que seria a deficiência na aparelhagem orgânica por enfermidade ou perturbações, né, oriundas do relaxamento da criatura no trato com o próprio corpo. Pode ser as questões genéticas, né, lesões cerebrais, mas pode também ser, por exemplo, isquemias, perturbações, por exemplo, intoxicações por substâncias, uso de drogas, né, ou seja, que vai se tornar deficiente esse cérebro. Então, essa é a nossa primeira visão do capítulo 9 de cérebro e energia. Vamos agora mudar de capítulo, para falar de fluxo mental. Então, o que a gente tem uma ideia da estrutura, cérebro, que gera energia, que, na verdade, gera um campo mental, que gera substância mental, ou seja, pensamentos que circulam, que têm alguma direção, que funcionam dentro dos nossos neurônios, e quem dá o impulso para isso é o espírito. O que a gente vai falar agora? Fluxo mental. Então, o que é a mente? A mente é o que eu desejo, o que eu raciocino, o que eu penso, o que eu tenho de memória, de atenção, quais são as minhas emoções. Como é que esse negócio vai rodar? Qual o caminho que isso segue dentro do meu corpo físico e, especificamente, no meu cérebro? É o fluxo mental. Né? Ele fala de partícula. Né? Então, o que é uma partícula? Partícula, por exemplo, o átomo tem a partícula elétron, tem a partícula próton, então tem alguma coisa física ali. Em identidade de processos, né, toda partícula da corrente mental ela é nascida das emoções e desejos recônditos do espírito. As emoções, elas são, vamos dizer assim, processadas e controladas numa área do cérebro, que vocês devem ter ouvido falar, que é o sistema límbico, que é uma área mais primitiva do nosso cérebro. O que são emoções? Emoções são respostas do nosso corpo a estímulos, né? A gente brinca que as emoções é aquele filmezinho Divertidamente. Então, quais são as nossas emoções? Medo, raiva, nojo, alegria, né? Aquilo são emoções. Então, essas emoções que tem o meu espírito, por ele falar, por meio dos fenômenos íntimos e profundos, olha aí ele falando, cuja estrutura ainda não conseguimos abordar, então a gente não consegue abordar por que eu tenho nojo, medo, raiva
e alegria de algumas coisas, porque isso diz respeito ao meu espírito. Só que esse negócio se desloca dentro do meu cérebro e produz irradiações eletromagnéticas, cuja frequência varia conforme os estados mentais do emissor. E ele faz ali uma comparação com a chama da vela, né? Ou seja, por exemplo, como é que aquelas pessoas que têm vidência, que às vezes nem são espíritas, mas que veem aquela aura mais escurecida, vê a aura mais clara, vê chakras girando com maior facilidade, certo? Quem está fazendo essa irradiação é o meu estado emocional, é como eu estou pensando. Então, se isso circula, essas partículas circulam. E vamos fazer correlação com aquilo que a gente falou. Vai atuar no meu veículo fisiopsicossomático, certo? O meu estado emocional, as minhas sensações, as minhas paixões, que tudo isso diz respeito a afeto e humor, elas sofrem influência de quem eu sou como espírito e da minha maneira de pensar. A minha maneira de pensar gera um fluxo de energia no meu cérebro que se expressa de acordo com quem eu sou e de que forma que eu penso. Ele coloca um outro item, função dos agentes mentais. Por intermédio dos agentes mentais, ou ondas eletromagnéticas incessantes, é como se ele estivesse definindo agentes mentais, né? Porque a gente teria logo que perguntar, o que é o agente mental? Agente mental são essas ondas, né, que são incessantes, que vão causar isso aí que ele fala, fenômenos elétricos da transmissão sináptica ou transmissão do impulso nervoso de um neurônio a outro. Olha que interessante isso, né? Agentes mentais. Meu processo mental, nós falamos lá atrás, no cérebro, quem gera é o espírito, que dá um impulso em todas as estruturas do meu cérebro, né? Ele atua na transmissão sináptica, ou seja, quem tem afeição a isso, né, lembra? Vem um estímulozinho de um neurônio, ele corre o neurônio todo para chegar lá no final, jogar uma substânciazinha que o outro neurônio vai pegar, né, e passar para o neurônio seguinte, ou seja, são as conexões de transmissão do estímulo nervoso dentro do neurônio no cérebro, e vai fazer com que o nosso cérebro funcione direitinho. E mais, ele fala aí, né, os gânglios simpáticos, né, ou seja, são os nervos que vão levar, por exemplo, o gânglio oftalmico, é onde reúne várias fibras de neurônio para os olhos, o estrelado, que está na região lá do estômago, o cervical superior, no pescoço, mesentérico inferior, mais na parte de baixo do abdômen, os lombares, enfim, tudo que eu tenho contato, que eu encosto a mão, que me queima, que me faz dor, vai um estímulo até o cérebro. E tudo que o meu cérebro pensa, ele manda um estímulo até os órgãos que vão fazer isso. Seja a minha mão botar a mão em alguma coisa, seja eu pegar alguma outra coisa, seja o controle que não é voluntário da minha digestão, da manutenção do meu sono, da minha respiração. Então, olha que interessante, como que o agente mental, que é produto do meu espírito, que circula no meu cérebro, que tem campo eletromagnético, o quanto que ele influencia na minha saúde e no funcionamento, ou seja, na homeostase do meu corpo, inclusive com a transmissão de impulso nervoso. E aí você vai entender, por exemplo, por que a presença de entidades espirituais com cargas emocionais negativas, que são recebidas, por exemplo, em reuniões de desobsessão, vão dar náuseas, vão dar vontade de vomitar, vão dar dor de barriga, palpitação no coração, né? A nossa explicação é que eles atuam nos chakras, corretíssimo, mas a transmissão
fluídica do pensamento vai por esses gânglios, porque, na verdade, o chakra vai estar relacionado com o chakra está no corpo perispiritual, relacionado com algum centro de plexo nervoso do corpo físico. Então, vai experimentar isso, e o quanto que o nosso sentimento vai influenciar no funcionamento físico do nosso corpo. Ok? E aí ele fala especificamente agora da corrente mental humana, que é um outro item, né? No homem, isso aí é mais elevado, certo? Ele vai lá, o cérebro humano, que é um gabinete da alma, né? Porque a gente já entendeu, o capítulo anterior fala isso, o meu espírito, a minha alma no sentido que já que eu estou encarnado é a minha alma, se eu estou encarnado, meu espírito gera pensamentos, sensações, sentimentos, isso está lá dentro do meu cérebro tem estrutura para isso tudo funcionar, tem os neurônios, igual aquelas conexões elétricas que ele comparou, o meu pensamento pode estar receptivo ou pode estar inibido, e agora essa corrente está funcionando, porque nós estamos falando do fluxo mental. Então, a corrente mental humana, ela está em níveis mais nobres, ela não se exprime tão só à maneira de impulso necessário à sustentação dos círculos orgânicos com base na nutrição e reprodução. É pensamento contínuo, fluxo energético incessante, revestido de poder criador inimaginável. Por que ele faz essa colocação? Né? Os animais, né, que estão no reino abaixo do hominal, eles estão com o cérebro primitivo, aquela região do sistema límbico, tronco cerebral, né, que é a primeira estrutura depois da medula, subindo, né, do corpo, que elas diz respeito ao quê? O animal, ele se defende, ele corre, ele come, ou ele se esconde, ele não entra nos desdobramentos do que pode acontecer. Ele só sabe o seguinte, aqui eu posso ficar parado, em outro lugar eu tenho que sair correndo. Por isso que ele se protege do ataque de outras presas que faz isso. No homem, não. Isso já está mais elevado, então não é só a questão de nutrição e reprodução. Eu também posso criar. O meu pensamento cria, produz coisas. Isso vai ser falado em capítulos mais lá na frente, quando a gente fala de ideoplastia, né? Mas para a gente entender que o meu pensamento circulando, né, dentro do meu corpo, ele tem forma de criar. E ele vai falar esse conceito, que no Livro dos Espíritos também fala, que, na verdade, quanto mais elevado o meu pensamento, eu crio coisas que melhoram a vida, eu crio ambientes com o que eu plasmo, o que eu pensamento. Então, na verdade, eu estou criando junto com o Criador. Então, se eu crio coisas negativas, na verdade, claro que Deus sabe de tudo que acontece, ele usa o que eu crio, por exemplo, as zonas umbralinas do nosso planeta Terra, que são o somatório do pensamento e dor e dificuldade de todos que ali se encontram, eles estão, de certa forma, criando. Não estão criando formas elevadas, mas estão criando formas negativas. E Deus, o Criador, também usa isso. Mas Deus também quer os ambientes elevados, propícios, ambientes saturados de bons fluidos, que eu crio com o meu pensamento. Por isso que eu faço uma cocriação, né, com aquilo que eu penso, que eu estruturo, que eu jogo dentro do ambiente. E, uma vez nascida a corrente mental, e aí eu botei ali, ó, que se espraia sobre o cosmos celular, de novo, a história de como que o meu pensamento influencia no meu funcionamento físico, no meu corporal, né? Mantendo a fábrica admirável das unidades orgânicas. O que ele está falando? Ele está falando das células, né? Por meio da inervação visceral e da inervação somática, né? Ou seja, quais são os nervos que vão para onde funciona
os meus órgãos digestivos, o que vai para o estômago, mas também o que vai para o meu músculo, que me faz andar, que me faz me defender, faz eu comer, né? Ou seja, o quanto que esse fluxo mental influencia. Então, você vai justamente tirar o quanto que um bom pensamento, uma elevação desse fluxo mental, torna as pessoas mais equilibradas, menos agitadas, né? Com suas funções fisiológicas mais leves, enfim, tudo porque tem um fluxo de energia circulando aí, que ele chama de corrente mental. Aí eu botei só uma imagem, né, para a gente olhar, ver que até uma certa linha aí vai a medula, daí para frente começa a subir os órgãos mais especializados, e tudo isso sofre influência da corrente mental que a gente está falando. Ou seja, o fluxo da mente vai por todos esses caminhos aí. E aí ele fala, de novo, que a corrente mental vitaliza todos os centros da alma. Alma é o perispírito do encarnado, certo? Se eu estou encarnado, eu falo alma. Se eu tivesse desencarnado, eu falaria de espírito. Convenção de Kardec, no Livro dos Espíritos. E ele vai, né, vitalizar todos os núcleos endócrinos e junturas plexiformes da usina física. Juntura plexiforme são os plexos, aqueles gânglios que ele falou, o estrelado, tem um conjunto de nervos na altura da cervical que vai para o pulmão, que vai para os braços. Tem um que está ali na altura do abdômen, bem na boca do estômago, que vai para o estômago, que vai para o fígado, né? Ou seja, o quanto que desarmonias do pensamento vão levar a desarmonias do funcionamento endócrino, do metabolismo, né? E aí ele fala que na sua urdidura, né, onde está costurado isso tudo, dispõe o espírito de recursos para o serviço de emissão e recepção, ou exteriorização dos próprios pensamentos e assimilação dos pensamentos alheios. O que a gente está falando aqui, gente? A gente está falando aqui de sintonia. Quando as pessoas estão lá com perturbações mediúnicas, estão com dificuldade na sua vida, no caminho, e você ouve as pessoas falarem para ela, você tem que buscar sintonia, você tem que elevar o seu pensamento, você tem que estudar. O que eles estão falando? Né? Lembra que eu disse que isso aqui é explicação técnica para você falar de uma coisa moral, certo? O que é buscar sintonia com o meu mentor? Eu preciso melhorar a produção da energia no meu cérebro para que a corrente mental, a corrente de todos os meus atributos cognitivos, seja mais vitalizada, seja mais forte, esteja relacionada a questões superiores, porque as minhas emoções estão controladas, eu estou irradiando para o meu córtex, que é o córtex pré-frontal, esse aqui da frente, que é o que permite a gente ter ideias transcendentes, abstratas, percepção de Deus, para justamente mudando a minha forma de pensar, mudando a maneira com que eu penso, eu mudo a configuração dos átomos que tem dentro do meu cérebro. Eu facilito a condução sináptica dentro dos meus neurônios. Então, o meu campo magnético cerebral, ele pode estar em mais alta frequência para captar o quê? A conexão com os nossos mentores, certo? O que você precisa? Não adianta você querer desenvolver mediunidade sem fazer o bem, né? Sem fazer a transformação moral e querer sintonizar com o Espírito Antônio de Pádua. Não consegue. Por quê? Né? Falando tecnicamente aqui, seus átomos não criam um campo magnético para isso. Ele vai falar com você e você não vai assimilar o que ele falou.
simplesmente por uma incapacidade magnética, certo? Pelo contrário, você vai assimilar com maior facilidade quem? Os nossos obsessores. Os espíritos que estão andando por aí pensando os mesmos desejos, as mesmas necessidades que a gente tem, e assim entrando em contato com a gente com muita maior facilidade, ok? Aí ele vai falar agora da aura, né? Também é aquela questão que a gente, como é que fala, para a irradiação do meu perispírito, né? Ele fala, articula ao redor de si mesmo as radiações das sinergias funcionais das agregações celulares do campo físico ou psicossomático. O que é isso? Campo físico. O que você digere, o que você respira, o que você absorve. E psicossomático. Como é que você pensa? Como é que você responde às suas emoções? Tudo isso está relacionado, né, com esse fluxo. Aonde anda o meu pensamento? Aonde ele vai irradiar? E aí ele fala, né? A alma encarnada ou desencarnada está envolvida na própria aura ou túnica de forças eletromagnéticas. Doutora Marlene Nobre, no livro O Dom da Mediunidade, ela usa o termo de que a nossa aura é o nosso cartão de visitas. Né? Ou seja, os espíritos, quando olham para a gente, o que eles veem? O que está irradiando da minha aura? Né? Ou seja, a irradiação da aura é, em última análise, o que eu penso. Na verdade, o que eu exteriorizo de todos os meus pensamentos, desejos e tudo mais, que a gente precisa chamar a atenção aqui, que existe uma diferença, né, entre o pensamento e o desejo. A gente já conhece isso em psicopatologia, que desejo é volição, é o que eu quero, o que eu raciocino. Pensamento é como eu raciocino as coisas. Muitas vezes a gente vai pensar, nossa, eu tenho que ir no centro. Eu preciso melhorar, certo? Pensei, raciocinei tudo. Mas e a vontade de levantar do sofá e ir para o centro? Aí é que faz a diferença. Eu consigo pensar nas coisas, mas a vontade e a execução é outra coisa completamente diferente, certo? E, olha que interessante, essas irradiações, né, elas se condensam até um determinado ponto de saturação, né, contendo as essências e imagens que lhe figuram os desejos no mundo íntimo. Imagens, ele vai falar mais lá na frente de novo, e vai ter um capítulo nesse livro, que é das ideoplastias. Nós criamos imagens com o nosso pensamento. E a gente pensa o que a gente deseja, certo? Em processo espontâneo, que a gente vai exteriorizar isso com facilidade, ponto esse do qual a sua onda mental se alonga adiante, atuando sobre todos os que com ela se afinem e recolhendo naturalmente a atuação de todos os que lhes revelem simpáticos. Lembra aquela questão de processo obsessivo que fala dos vampirizadores, né? O caso do Cláudio, do sexo e destino, que os obsessores vêm induzir ele a tomar um copo de uísque. É isso aqui, ó. Às vezes você tem espíritos que te acompanham e nunca te viram em uma outra vida. Não te conhecem, você não fez mal na vida deles, mas você gosta do que eles gostam. Ele também pensa o que você pensa. E você, né, com o seu pensamento, um fluxo mental, você vai atuar nesses espíritos, assim como eles vão atuar conosco, né? Então, quando o espírito vira para o Cláudio e fala, eu estou com sede, quero beber, ele vai e atende ao apelo. É uma questão moral, sim, mas aqui ele está explicando a questão técnica, né? E ele fala aí da questão do Einstein, é só uma proposição que ele tem, numa dessas proposições matemáticas, que ele fala que o nosso campo de radiação
ele diminui com o quadrado da distância, né? Ou seja, quanto mais intenso é o meu pensamento, mais longe ele vai. Quanto mais fraco, a distância que ele atinge pouca, né? Então, a gente até manda isso para o universo todo, mas sempre uma quantidade mais fraquinha, porque nosso pensamento não é tão forte assim, nosso fluxo. Aí nós mudamos para o último capítulo, que é a onda mental, né? Então, fluxo é como se a gente estivesse descendo. Falamos da caixa, caixa cérebro. Falamos do fluxo, como é que tudo isso circula, e o capítulo 11 é a onda. Agora já é a onda, uma onda que está dentro desse fluxo mental, né? Ele fala disso, né? Ou seja, se você pensa, existe vida, por isso que a definição de espírito é o princípio inteligente do universo. Se a primeira coisa que pensa é o espírito, e se a gente pensa, eu crio alguma coisa. Aí ele fala de novo: ideação, palavra, atitude e exemplo. Criamos formas, pensamentos, ou imagens, moldes, que vão jogar isso para fora, na atmosfera psíquica que nos caracteriza a presença. Ou seja, é só a espiritualidade olhar para a gente e sabe quem a gente é. Porque nós estamos pensando. E se nós pensamos, a gente não pode esconder, né? E a gente sempre pensa, como é que fala assim, positivo. A gente dificilmente consegue retrair. É aquela brincadeira que a gente fala, o cérebro só atua positivamente, né? Ou seja, vou fazer um desafio para vocês aí. Não pensem em elefante, ok? A primeira coisa que vocês pensaram foi o quê? Elefante, certo? Então, não pensa naquilo que você sabe que não pode. É o que você pensou, ok? Então, continuando aqui as deduções, né? Sobre todos os que nos aceitam, ele está falando dessa questão da sintonia. Em capítulos anteriores, eu acho que nos estudos já foi falado, ele usa muito o exemplo do hipnotizador e hipnotizado. O que a gente está falando aí é a questão mesmo de sintonia. Você está ligado com os espíritos. Então, se você quer receber comunicações elevadas, psicografias elevadas, você tem que se elevar. Para elevar, você tem que ter uma carga mental, uma onda que vá numa distância maior. Para fazer isso, você tem que mudar o seu pensamento, para que as suas estruturas cerebrais funcionem também como um gerador que mande isso à distância. Senão, vai ficar terra a terra e não sobe para atingir as outras esferas, né? Aqui ele fala um pouquinho das células, células e peças, né? Ou seja, para chamar a atenção que as nossas células, ele fala, possui células e implementos. Aí ele compara, por isso que eu falei que eu subtraí as questões de descrição. Nesse capítulo ele descreve uma televisão, para você ver que a imagem é formada, né? Ele fala de válvula, a gente nem tem mais televisão de válvula. Se tiver menor de 20 anos, eles nem sabem o que é isso, só sabem que é televisão de LED, de plasma, né? Então, a gente só quer chamar a atenção de que células transportam consigo estímulos, imagens, vozes, cores, palavras, né? Por intermédio das vias aferentes e referentes nas faixas de sintonia natural. O que significa isso? Lembra aquele experimento do Masaru Emoto, que ele fala para tubos de ensaio contendo água e dizeres negativos ou positivos? Significa que a água registra essas emanações magnéticas do nosso pensamento. Na verdade, para você falar, é todo um envolvimento grande, por exemplo, de terminações nervosas, musculares, respiratórias e tudo mais que você tem que fazer, e que, na verdade, a sua palavra reflete o quanto que você está pensando e o quanto que você pode influenciar os outros. De novo, ele volta com a alavanca da vontade, lembrando que pensar é uma coisa, ter vontade é outra coisa. A gente pode pensar, raciocinar, entender as lições do Evangelho. Mas é a alavanca da vontade. Tipo assim, você vai lá hoje? Você vai amanhã? Você quer mesmo? Né?
Eu costumo brincar nos estudos que eu faço lá no Caridade União, daquela novela, né? Eu sei que vocês não veem novela, mas de vez em quando eu vejo, é a Caminho das Índias, que era do Shankar, do Lima Duarte, com o Márcio Garcia. Tem uma passagem dessa novela que o Shankar, que é o Lima Duarte, pega a cabeça do Márcio Garcia e afunda no rio lá, que seria o Ganges, né? Na Índia, e o Márcio Garcia fica sem ar, levanta a cabeça com muita força, porque ele está afogando, né? E ele fala para o Shankar, fala para o Márcio Garcia, o dia que você tiver vontade, né, de fazer o que você quer, o que você precisa, com a mesma intensidade que você tinha vontade de respirar, aí você consegue fazer tudo. Então a gente vê que muitas vezes nós entendemos, sabemos, raciocinamos, então isso é do pensamento, mas que a nossa vontade não carreia isso com a intensidade que a gente tem, certo? Então, toda criatura dispõe de oscilações mentais, que vai entrar em combinação com outras criaturas desencarnadas ou encarnadas que vão se afinizar. Então, qual é o nosso desejo? Nós queremos as entidades elevadas ou queremos aquelas mais atrasadas? Queremos manter as nossas inclinações e desejos ou buscamos elevar isso? Então, né, outra coisa que ele fala aqui, ainda dentro desse item, que toda partícula, todo elétron, próton ou coisa do nosso pensamento que a gente joga, tem um impulso inconfundível. Né? Se o espírito é um só, não existe nenhum espírito igual ao outro, consequentemente, não existe nenhum perispírito igual ao outro, também não existe um pensamento igual ao outro, certo? Então, cada um tem a sua forma de pensar, cada um tem a sua personalidade diferente, e, conforme está lá no livro dos médiuns, quando nós evoluirmos muito lá para os espíritos, né, angelicais e tudo mais, que ele fala que quando você faz uma pergunta para espíritos que estão muito avançados, a resposta deles é tudo igual, porque eles já evoluíram, estão, né, a caminho, é o caminho que nós estamos chegando lá. Né? E ele diz, fácil ser-nos a observar que cada espírito, pelo poder vibratório de que seja dotado, imprimirá aos seus recursos mentais o tipo de onda ou fluxo energético que lhe define a personalidade. O que significa isso? Quando vocês entrarem para a reunião mediúnica e vocês concentrarem e sentirem a proximidade do seu mentor, quem não tem evidência, tem só a psicografia consciente, como é que você sabe que é um e não é o outro? Quando você sabe que é aquele e não esse. É isso que ele está falando. Existe um impulso do nosso pensamento. É característico, é inconfundível. Então, é só você treinar que você vai conseguir saber isso, certo? E você vai, claro, buscar isso aí que ele fala, evidenciar-se nas faixas superiores da vida, na proporção das grandezas morais, né? Enfim, que cada um conseguiu acumular para si, certo? Então, a nossa onda mental sai e você vai saber quem é o seu mentor que está entrando em sintonia com você, certo? E, de novo, ele chama atenção. Para você conseguir isso tudo, a alma tem em si o quê? A alavanca da vontade. O que é a alavanca da vontade em termos, em jargão espírita? Livre-arbítrio. Então, vivendo, vivendo, encarnando, encarnando, milênios e bilênios de trabalho em que a gente vai exercendo a nossa escolha, baseado na nossa vontade, que a gente aprimora, porque ele vai falar aqui, né? Na fase inicial, a nossa vontade fica agarrada a um instinto de preservação, sempre na ideia de prazer, se dar bem, me aliviar das dificuldades, certo? Ele fala, né? O homem parece um molusco inteligente, ele fica fechado, mas ele precisa fazer bom uso da sua vontade, certo?
e ele vai usar a vontade para aperfeiçoamento. Ele usa memória, imaginação, que ainda são curtas, né, no homem que está evoluindo, mas que ele tem que fazer a faculdade de decidir, fazer escolha. Isso é uma onda, porque ele vai, olha aqui, ó, a onda vai, como é que fala assim, levando ele ao burilamento, sempre difícil, porque ela fica parada no reino afetivo das vibrações. Ou seja, o homem tem certa dificuldade do novo, de mudança. Mudar dá trabalho, mudar incomoda. Mas é isso que a gente tem que alcançar. Então, o que ele está querendo dizer? Né? Nós precisamos usar a nossa onda mental para fazer boas escolhas através do bom funcionamento do nosso cérebro, para fugir dessas questões de prazer, egolatria, né? Ou seja, dificuldades que nós repetimos encarnação após encarnação, certo? Para ir melhorando. Porque... Fernando. Oi? Fernando, só para poder te atualizar do horário, já são 9h02. 9h02, vou acabar agora. Tá joia. Porque a civilização sempre chega e o progresso traz um negocinho chamado aí, ó, dor. Então, se a gente não vai pelo amor da nossa escolha, né, a dor vem lembrar a gente do que a gente precisa progredir, certo? E aí ele vai dizendo, né, que vontade de prazer, vontade de domínio, vão se convertendo em prazer de aperfeiçoar, servir, né? Ou seja, quando a gente fala que você tem que abnegação e devotamento, que o Espírito de verdade fala para a gente, é isso. Você tem que vencer egoísmo, orgulho, você tem que entrar na caridade. Isso aqui é explicação técnica de onda mental, mas para a gente entender que eu preciso mudar essa forma de pensar. Mudando, eu vou ficar melhor, né? E só fechando, quando ele fala é o item do livro, ciclotron da vontade. Ciclotron é um acelerador de partículas. Ele joga uma partícula para colidir com outra, né? Então, ele bate de novo na temática da vontade, que a vontade, no campo do espírito, né, ela é como um ciclotron da química. Vai bombardear estímulos para que os princípios mentais se contraponham aos impulsos. Impulso é o que a gente faz sem raciocinar. Vontade é escolha, tem que ter raciocínio. Então, é por isso que a gente evolui, pelas nossas escolhas que a gente vai seguindo, certo? E para fechar, para chegar, né, num nível mais alto aí de discernimento, de melhorar, fazer mais sintonias, enfim, libertar ou enriquecer os nossos benefícios na esfera do destino que ele chama. Espero não ter atordoado muito. Obrigada, Fernando. Foi ótimo o estudo. E agora a gente fica com um momento para tirar dúvidas, né? Ei, Bárbara. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Aula maravilhosa. Ei, Bárbara, bom. O neném, agora já com o neném já está com 2 meses, a gente já consegue retomar, né? Bom estar aqui conversando. Alguém gostaria de fazer algum comentário? É só ativar o microfone. Deixa eu ver se tem alguma mensagenzinha. Tem aqui a Alessandra agradecendo. Rosane, Jorge. Eu desespero. Essa conversa. É uma das obras de otimismo, porque o pequeno príncipe conversa com a raposa em um país diferente. Eu acho que não é dúvida, né? Parece que é um som que está vindo. Como é possível realmente? Parecia que era um áudio que estava
que estava vendo. Alguém escreveu, parece o Divaldo meu falando. Parecia o Divaldo falando. Então, acho que a gente pode encerrar, né? Por hoje. Deixa eu fazer uma pergunta, então. Estava deixando. Sim. Acho que vamos aproveitar a oportunidade. Teve uma parte que você comentou, né? Que como saber se é o seu mentor, se você está numa psicografia consciente, como saber se é o seu mentor ou se é o próprio pensamento, se não tem, especialmente, né, se não tem um vidente ou alguém ali, e aí você colocou determinada situação que você consegue compreender melhor ou não. Pode falar um pouquinho mais sobre isso? Posso. Vamos lá. Existe a questão, quando você começa, é a questão do animismo, tá? Kardec explica isso bem lá no livro dos médiuns, que, principalmente os médiuns conscientes, eles têm muita dúvida de que se são eles ou se é o mentor, enfim, né? Então, isso é um estágio inicial que a gente não deve se preocupar com isso, porque nenhuma comunicação é 100% espiritual, nenhuma comunicação é 100% anímica, a não ser que seja, né, uma fascinação ou uma coisa. Então, isso é normal. Passamos esse estágio, nós já estamos desenvolvendo a nossa mediunidade. Eu sei que não sou só eu, né, sei que sou eu, meu mentor, mas quando eu começo o desenvolvimento mediúnico, às vezes vem um mentor, vem outro mentor, ou às vezes vem um outro espírito, né? Pode aí deitar. Como é que eu faço a distinção entre esses espíritos, se eu tenho a minha mediunidade consciente? É aí que entra, isso é uma questão de desenvolvimento em que você vai aprender as sensações. É aquela questão de que eu sei, mas não sei por quê. Por quê? Eu não vi, eu não toquei, não vi, né? Não ouvi o que ele falou, mas eu sei que é ele. É um conjunto de percepções que o seu corpo perispiritual realiza, né? Porque a questão é perispiritual, só que acaba chegando no teu corpo físico. Então, entra diretamente na questão do que você pensa, do que você sentiu, quais foram aquelas sensações. Então, é isso que você vai acostumando para você saber. Você fala assim, ó, esse espírito eu sei quem é, tipo assim, no sentido que eu sei que ele é frequente, que é meu mentor. Esse outro eu não sei quem é, não captei ainda, simplesmente porque eu ainda estou captando, você vai conseguir saber a diferença. Ó, esse não é o mesmo, esse é outro, ok? Até que alguém, se você tiver oportunidade, alguém esclareça, ó, esse aí que você está sentindo é fulano de tal. Mas a questão é que você, na fase inicial, você às vezes recebe muitos espíritos, você está desenvolvendo, e você fica na dúvida, mas você consegue perceber. Esse eu sei quem é. Esse eu já recebi outras vezes. Esse aqui, não, esse eu nunca recebi. É essa percepção. É o que eles trazem, né? Deve ser uma coisa muito sutil, né? Muito Sim. Ainda mais que você vai conseguindo identificar. Ainda mais quando você está falando dos seus mentores, que vêm no controlado. É diferente de quem está na reunião de desobsessão, que recebe 1, 2, 3 diferentes, mas que trazem, às vezes, uma carga mais forte. Você sabe, não, esse irmão está em sofrimento. Ok? Eu digo daqueles que vêm trazer instrução, ou, às vezes, uma comunicação, né? Quer dar uma psicografia, uma mensagem, aí você já tem que estar com isso mais afinado. Só que você vai pegando, isso é prática. Sim. Isso é bom, esse exemplo, essa conversa é boa também, que eu lembro muito da doutora Marlene, nas palestras dela, colocando alguns centros, né, fazem um estudo e desenvolvimento ao mesmo tempo, justamente para você compreender um pouco a prática e a teoria caminham juntos, né? Em outros, né, cada um trabalha de uma forma, mas ela, no centro, onde
se originou lá em São Paulo e todo o decorrer, ela colocava muito isso, que lá era assim, e Chico também seguia dessa linha. Então, o desenvolvimento, a prática mediúnica junto com o estudo, né, para a gente poder compreender na prática o que a gente está estudando. É bem interessante isso. Doutora Marlene, naquele livro, tem até um DVD, que é O Dom da Mediunidade, ela faz uma comparação que é muito interessante, que bate com esses ensinos do mecanismo da mediunidade. Qual seria? Ela fala que, às vezes, as entidades espirituais, elas se comunicam com a gente, às vezes como onda, às vezes como partícula. O que significa isso? Às vezes, o mentor espiritual vem, ele entra em combinação com o seu perispírito, segura a sua mão e escreve através dela. Ou seja, quando você escreve, a letra é do espírito, né? Você sente a velocidade que o espírito escreve, ou seja, ele está ali, ele está como partícula, ele está trocando literalmente ali as energias e um contato com você, certo? E de outras vezes, ele faz o contato de onda. Ele está lá, não sei aonde, o doutor Bezerra está lá em cima, manda o pensamento dele, você capta e fala, ou escreve. Ele não precisou vir, certo? Então, os espíritos têm. Aí ela usa como é que fala assim, uma metáfora, né? Vamos dizer assim, você queima a sua mão tanto aproximando ela do fogo, quanto segurando a lenha. Ou seja, você tem fenômeno mediúnico só aproximando a mão ou segurando, certo? Então, é isso que a gente está falando. Eles podem se comunicar, mandar mensagem, dependendo do nosso campo magnético. O quanto que eu irradio disso aqui? Aquele que ele fala, curva de saturação, aonde que é o meu limite evolutivo, né? Tem assuntos que eu não consigo falar, tem outros que eu consigo, até por vibração. Perfeito. Muito obrigada, muito obrigada. Ótima aula mesmo. Segue aí, Natália. Eu queria saber se mais alguém, deixa eu ver, tem uma mensagenzinha aqui. O Carlos está comentando aqui. Na prática, isso se manifesta considerando a linguagem usada em processamento de sinais elétricos em telecomunicações pelo conteúdo de frequências, dentro do espectro eletromagnético, registrado, existente na energia, na radiação energética propagante em questão. Eu acho que é aquela questão da transcomunicação instrumental, né? Que os espíritos conseguem mandar palavras e tudo mais através de instrumentos radiofônicos, né? Televisão. É o mesmo processo, né? E vai, se você for analisar, por exemplo, a palavra, né? O som é uma onda eletromagnética. Ela precisa transformar num meio, ela tem velocidade e tudo mais, que pode fazer, certo? Então, você pode atuar através de aparelhos e serem perceptíveis, né? Mas nesse caso, desculpa te cortar, mas nesse caso precisa, por exemplo, ter uma pessoa que é médium no ambiente para que um espírito se comunique através de um rádio, por exemplo, de uma televisão, ou não necessariamente? A pergunta tem que ter alguém em que sentido? Presta atenção. Encarnado. Sim, mas olha só, o espírito não vai usar um rádio se não tem ninguém para ouvir, certo? A grande questão, a pergunta teria que ter alguém com mediunidade para fazer isso? Então, aí a resposta é a mesma que a gente dá para efeito físico. Pode ser que sim, tem alguém no local, mas pode ter alguém em distância doando ectoplasma e não está nem sabendo que está doando. Entendi. Certo? Pode. Uhum. Aí eles vão usar isso. É o que eu falei no início. Essa aqui, né, a explicação que o Carlos mandou aí, sim, é a explicação, vamos dizer assim, técnica, eletromagnética do fenômeno, certo? E o que a gente acaba falando é mais a questão moralizadora, né? Não entra nesse detalhe, né? Então, eu acho que essa que é a ideia. Ele trouxe mais um comentário aqui.
Na verdade, o que fiz é uma analogia que também, de fato, se aplica ao processo da transcomunicação instrumental. É exatamente isso, né? A grande questão o que eles usam mais a gente do que a questão transcomunicação? Porque eles querem dar a chance de nós, médiums, aprendermos um pouquinho mais, da gente usar esse raciocínio, da gente ser sensibilizado, né? Ou seja, porque a gente vai criando o hábito de mudar o pensamento, de estudar, de participar com os espíritos, né? Se for só pela transcomunicação, a transcomunicação pode suprir, às vezes, conhecimentos, informações que vai ser difícil você encontrar no cérebro do encarnado, manda por um aparelho, né? Mas o que a gente quer é muito mais as lições de valor moral, então usa o encarnado, que ele vai aprendendo junto com isso, é mais interessante, né? Porque é uma questão de interpretação, absorção, essas coisas que a gente aprende em questão de comunicação, né? Perfeito. E mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Ainda temos alguns minutinhos. Acho que está bem esclarecido, né? Então, eu gostaria de aproveitar que a Bárbara está aqui, ver se ela não quer fazer a honra de finalizar com uma prece. Oi, obrigada pela oportunidade. Então, para quem não me conhece, eu sou a secretária da AME Carioca. A gente iniciou esses estudos esse ano. Aí eu tive bebê, me afastei um pouquinho, e graças a Deus as Exames do Estado do Rio estão cada vez mais unidas, e estou até emocionada. E estudos como esse estão surgindo, e eu tenho certeza que é só o primeiro, e que a espiritualidade toda está perto de nós. Então, gostaria de agradecer a Jesus, a doutora Bezerra, a doutora Marlene, pela oportunidade que nós temos de dar continuidade a esse ideal, o ideal médico espírita, que nasceu no coração de Jesus, que foi concretizado aqui na Terra pela doutora Marlene, e que agora cabe a nós dar continuidade à divulgação, ao estudo, ao compromisso que foi assumido por cada um de nós antes de encarnarmos. Agradecer a Jesus a presença de cada um de vocês aqui, que também são continuadores. Que a gente possa sair daqui hoje renovados intelectualmente, mas principalmente compreendendo que só o amor institui as obras mais altas. Primeiro a gente ama, aí a gente se instrui, e faz dessa instrução algo melhor para nós e para o próximo. O maior objetivo da mediunidade é a melhora de nós mesmos. Então, que a gente possa aprender cada vez mais. Muito, muito obrigada pelo dia de hoje. Boa noite. Graças a Deus. Gente, muito obrigada, então. Obrigada, Bárbara, também pela oportunidade de ajudar. E obrigada, Fernando. E obrigada a todos. Uma boa noite para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, Fernando. Boa noite.